Ah, é, Marcos? Então, se tu levantou o dedinho, vai, Marcos. Eu quero citar um filme que ele é um filme dos anos 2000. Na verdade, é um filme de 2003. Meu Deus. Opa, legal. Nós podemos falar. Tem um diretor que é o Ryuhei Kitamura. Ele dirigiu o filme de Godzilla, dirigiu aquele filme A Flecha da Ressurreição, dirigiu o filme nos Estados Unidos, o filme lá do Último Trem Noturno, né, que é com o Bradley Cooper. Adoro. Por exemplo. Eu tenho da Midnight Meat Train. Midnight Meat Train, que é baseado na história do Clive Barker. Ele dirigiu aquele Ninguém Sai Vivo também, que delícia. É um filme dos Estados Unidos. Mas ele tem um filme de 2003, é um filme curtinho de 1 hora e pouco, e que é um filme que se encaixaria um pouco nessa coisa do Edo Gothic, que é o Aragami. É basicamente o seguinte: você tem 2 samurais, eles estão famintos, fugindo, não lembro exatamente do que, faz um tempo que eu assisti esse filme, e eles chegam num palacete maravilhoso, muito bonito, e quando eles batem na porta, uma mulher muito linda abre e fala, não, podem entrar e tudo mais. Um deles está muito mal, inclusive. Enfim, eu sei que quando eles vão descansar, um deles, quando acorda, o senhor ali daquela casa fala, olha, o seu amigo faleceu, ele não sobreviveu, ele estava muito debilitado e acabou morrendo. Mas você pode continuar aqui descansando, se alimentar, se recuperar e tudo mais. Em um determinado momento, esse cara, o Aragami, esse senhor ali desse palacete, fala pro cara, olha, na verdade, eu sou uma espécie de... Eu sou uma entidade e eu gosto muito de lutar. Então, eu vou desafiar você para uma luta. Se você perder, eu vou te matar e eu vou te comer. Caraca! Eu alimento de carne humana. Meu Deus. Se você vencer, o que acontece? Eu não vou contar, caso que é um filme que até não é tão difícil de encontrar por aí, e esse samurai vai ter que enfrentar essa entidade num duelo de vida ou morte, né? Então, é mais ou menos isso, esse filme. Eu não lembro de ter visto esse filme, não, pela verdade. Eu acho que esse filme num SBT da vida, cara, porque você me falando me lembra um pouco vagamente, mas eu também usei muita droga, então talvez eu não lembre. Eu não consegui ouvir qual é o título do filme, porque deu uma queda. Aragami. Não confundo com o filme do Renato Aragão, é tipo Aragão. Não. Aí tem alguém gritando. Não, esse é um terror. Takashi Miike quer ser criança. Esse filme é criminoso. Ah, eu tô curiosa. Como assim? Se tu perder a luta, eu te como? Que porra de filme é esse, cara? Não, real aí, ué. A gente tá falando de erotismo aí, ó. Ai, mano. Assim, pra ficar no erotismo, então, né, eu queria fazer uma sequenciazinha rápida, então. Vai ser rapidinho, tá? Que é um dos filmes mais estilosos que eu vi, que é o que eu assim, vi, tem muitos anos que eu vi e adorei ter revisto esse filme, que é o Duplo Suicídio Onijima, que é um filme maravilhoso. O YouTube odeia essa palavra, tu refaz ele sem ter essa palavra, fala assim... Double Suicide, pode? Não sei. Não pode? Eles Duplo desviver. Duplo ó, vida, ó céus, ó azar. Acredite se quiser, o YouTube sobe com a live. Duplo suicide. Duplo sushi. Suicídio. Aí, pronto. Duplo suicídio em Yamijima, né? Ele é interessantíssimo porque mostra a vida trágica das mulheres nesse filme, né? Não só a esposa de um sujeito pobre, remediado, né? Classe baixa, que vive lá na zona Yashiwara, lá do distrito Edo, né? Mas você tem a geisha, propriamente dita, e a questão familiar, né? Porque ela é amante do sujeito e o sujeito prometeu libertá-la, porque ainda tem isso. As geishas, elas têm um contrato de posse, vamos dizer assim, e você pode, na qualidade de apaixonado por aquela geisha, você pode comprar a alforria dela. Olha, escravidão mesmo, então, né? Por uma quantidade gigante, é um contrato, né? E por uma quantidade gigante de dinheiro. Só que o cara é lascado. Ele fez 30 promessas escritas por carta
29, fez 29 promessas escritas por carta para ela. E o que acontece? Tem o canalha, que é um burguês safado, que quer sacanear o cara e quer transar com ela e quer comprar ela, né? Ao invés do... Então tem toda uma trama bem shakespeariana também, né? Só que o mais interessante do filme, e eu acho que o Marcos vai concordar, que eu acho que o Marcos viu o filme, né? O filme é belíssimo. Ele vai utilizar o Bunraku, que é aquele teatro de fantoche. Isso é tão lindo. O começo do filme, ele é na vida moderna. O diretor do filme, né, ou da peça de teatro filmada, ele fala, precisamos fazer a cena do suicídio na ponte. E aí, o susti vai acontecer lá na ponte, né? Liga no telefone, corta... né? Fala, como é que a gente vai fazer? Nesse lugar não vai ficar legal, né? Então... Exatamente. E aí a cena é tão interessante, o estilo do filme é tão interessante porque aparecem aqueles bonequinhos que eu falei, estilizados em preto e branco, né? Lembra essas cenas dos samurais, dos okuyue, né? Que são as plaquinhas de madeira que eram os trade card da época. Eles são pintados em painéis como cenário de teatro. E você tem todo o distrito da Luz Vermelha assim, nesse estilo, o chão, as paredes, né? E você também tem os Kiroku são os caras fantasiados de preto. Isso. Que eles meio que ajudam no jogo de cena. Então toda a cena do filme, por exemplo, tem a moça servindo o chá ou saquê, e aí o cara tá lá trazendo a garrafinha, o cara fantasiado de preto ali no meio da cena. É muito legal. E a gente fica assim, cara, o que vai acontecer, né? Porque tem cenas assim de assassinato, pode falar, né, gente? Acho que não também, mas tudo bem. Não, então... Só pode ser extrema-direita aqui, viu? Aqui só pode fake news extrema-direita, é liberado na plataforma. Tá. O nazismo pode, mas... mas falar de filme não pode, né? Mas, não digo nada. Mas aí o que acontece? A gente tem toda uma trama familiar de que a esposa acaba se trocando correspondência com a própria geisha, e o irmão mais velho do cara, lascado, remediado, ele também tenta ajudar, ele se fantasia de samurai. Então você tem toda uma situação dramática ali, porque a geisha se apaixonou, ela ousou ter sentimentos. Caramba. A geisha, ela ousou se apaixonar por esse cara, e o cara também tá apaixonado por ela, só que ele tem o dever com a família dele, ele tem 2 filhinhos, né? E aí a gente tem toda essa relação, e o pai da esposa desse cara remediado, ele é um sujeito de nome, é tipo um barão, vamos dizer assim, né? Ele é um senhor de terras, ele tem um nome, então eles ganham dotes. A garota, ela recebe um dote em kimonos, com o brasão e tal. E pelo desespero do cara, ela fala assim, cara, vende isso aí e compra a alforria da geisha, né? Só que o pai chega e começa aquela coisa bem shakespeariana mesmo, de tragédia. E aí a temática do filme, a narrativa do filme é bem essa. Como é que a gente vai promover o suicídio, né, em Amishima, né? Então é um filme tristíssimo, é uma tragédia. O pai vê que ela vendeu aquelas roupas, e aí o pessoal sai, o casal sai desesperado pelo campo, pela floresta, até a ponte para promover bem shakespeariano mesmo, né, esse negócio, né? Pô, interessante. Eu fiquei muito embasbacada, Douglas, assim, porque a gente falou já do Carlos Saura aqui, né? Que a gente gosta do Carlos Saura, né? Já faleceu. E a gente gosta muito de Bodas de Sangue, que é um filme dele que tem essa coisa teatral, do pessoal tá ensaiando, daqui a pouco começa direto a dança, o bailado, o flamenco, né? A história, o cara tá a cavalo, então ele se move como se estivesse a cavalo. Neste filme que você menciona, que eu não assisti inteiro, tem essa coisa tem o boneco, o manipulador, né, dos bonecos fazendo parte da história, mas é como se a gente fosse espectador naquele momento que você vê o pessoal ali no backstage, ali no teatro, pá, decidindo o que fazer, mas no momento entre os dois, é como se o público tivesse ali, sabe, tudo, tipo assim, o foco do público são humanos, não são bonecos.
né? Então isso é tão interessante, sabe? É como se o fascínio do público fala assim, nossa, agora são pessoas. Eu não assisti esse filme, Angélica. Angélica, eu não assisti esse filme do suicídio, né? Mas você está falando da manipulação de buraco, manipulação de buraco que tá rolando no filme. Isso. Então seria aquela de tocar nos bonecos, né? Isso. Só que o legal... Você vê eles movimentando, né? O legal, Rodrigo, é que os atores são os fantoches. É isso que eu acho tão legal, porque na minha interpretação, os yokais seriam os Kiroko, os caras de preto. Porque eles estão manipulando aquela realidade, cena bem teatral. O troço é bem artificial nesse sentido, bem teatral nesse sentido, né? A cena chave do filme, eles vão para um... Eu não sei o nome aquele portal religioso que tem no Japão, que é um... Né? Ele vai cometer o ato ali. E os Kirokos, esses caras de preto, eles vão manipulando a cena e ajudando o sujeito a realizar o ato. Caramba! É um negócio assim, sabe? É um filme belíssimo, é um filme tristíssimo, é um filme... e o terror acontece ali inesperado, porque o destino da geisha é uma coisa tristíssima e inesperada. Quer dizer, inesperada não, né? Mas é uma coisa assim, chocante. É um choque no... Caramba, eu vou terminar de ver. Não é um filmaço, é belíssimo. É aquela coisa, não tem tiro, explosão, que a gente estava falando, né? Estilo Hollywood, não é. Mas é um filme belíssimo, tristíssimo, é uma tragédia, né? E o destino desses personagens parece que os yokai, eles manipulam o fio do titereiro, né? O titereiro, né? o buraco, o fantoche, parece que são os humanos. Então esses caras, eles estão no jogo de cena ali, manipulando os seres humanos. Não tem muito sobrenatural, mas a roupagem do filme não é naturalista. É bem... Quando você não está trabalhando com naturalismo, fronteira de sobrenatural e real... Surrealismo, O filme é totalmente surreal. O filme é surrealista. É um filme... Só que aí eu queria puxar, porque o filme ele tem essa questão da paixão da tragédia da morte. Mas aí, puxando para os anos 70... né, esse filme é 69, né? 69. Esse filme é 69. Puxando para os anos 70, em 74 vai ter um filme chamado Grass Labyrinth, que eu também foi uma das indicações que eu fiz, que é um filme totalmente... Ele não é terror, mas ele tem yokais. Aí já aparece yokai, só que de uma outra forma dos anos 70, na cabeça da pessoa. Os yokais são aquelas caraminholas na cabeça da pessoa, e o filme trabalha com memória. E aí, no filme, tem duas figuras do sujeito, né? O protagonista é homem, mas você tem duas mulheres fundamentais para a história, que é a mãe do garoto e a geisha, a vizinha que é prostituta, né? E aí você tem o garoto, ele quer lembrar de uma música que a mãe cantava para ele quando ele era moleque. E o filme mistura heavy metal, anos 70, parece coisa tipo Dario Argento, assim, no meio do nada. E o filme, ele é totalmente surrealista, art house. Ele é aquele filme que tem muito simbolismo, né, de deserto numa hora e oceano no outro. A fita vermelha, que seria o cordão umbilical da mãe, que ela tece, ela tem um tear, né, de fita vermelha. E o moleque com a bola, porque a canção é sobre uma bola, de brincar de bola. E o moleque também é amarrado pela mãe, se ela tem o tear, ela amarra ele na árvore pra ele não transar com a vizinha, né? Caramba. Porque ela é bruxa, é prostituta, maldita, etc. E ela faz aquelas pinturas que a gente não comentou ainda desses filmes, tem aquelas pinturas de proteção contra yokai. Porque tem ela... Oishi, o Sem Orelhas, não comentou, é verdade. A gente tem as pinturas, né, tatuagem corporal, como e vai ter no Pillow Book, o livro de cabeceira do Peter Greenaway, que ele vai fazer também aqueles livros, né? Nunca esqueça de pintar suas orelhas. Exatamente. E aí você vai ter as cenas de sexo quase explícito nesse filme, no Grass Labyrinth, que é do Shuji Terayama, que vai culminar
já no Nagisa-shima, né? Que a gente é 78. Nagisa-shima que faleceu e não vi ninguém dar um pulo. Fiquei revoltada. Eu falei, meu Deus, como é que morre um diretor desse tamanho e ninguém falou nada dele? Tu conhece o Suehiro Maru, Douglas? Esse Glass Labyrinth me lembrou um pouco em algumas imagens dele, algo que você veria nos quadrinhos do Suehiro Maru. É o Shuji Terayama, o diretor. É o Shuji Terayama, e essa coisa onírica, né? Tem muito essa. O plano ele segue. Tem uma cena de heavy metal, tocando heavy metal, e ele correndo, fugindo da moça. Quando ele descobre o sexo, né? Ele foge da moça e ele sai da casa dela e vai correndo por uma floresta que aparece do nada no meio do deserto. Só que é porque o filme é uma sucessão de sonhos. O filme é uma sucessão de sonhos. E aí o final do filme, como a cabeça dele tá toda louca, que ele não consegue lembrar da bendita da música, tem os yokais que aparecem lá pra sacanear ele. Aí tem yokai com melancia, tem yokai com... O filme é loucaço. Eu recomendo, né? Não é terror propriamente, é um filme art house, mas tem os yokais. Vale a pena pela menção honrosa, né? Não, eu quero aproveitar também A gente pode chamar de art house por Haneko também, né? Também. Muito bom. E nós não falamos muito dos Bakeneko, né? Que são os filmes de gato. Né? Então, eu acho muito legal. Eu vou só trazer um filme rapidinho aqui, porque a gente comentou só por cima. E eu acho que ele é muito interessante. Eu fiquei muito fascinada assistindo, que é A Noiva de Hades, que saiu aqui no Brasil. Do professor. Que é do professor, gente. O cara, que eu até comentei, lembra? Que, nossa, ele ajudou com as lanterninhas. Que é justamente, se passa também nesse Japão feudal, durante o primeiro dia do Obon. Né, que é uma espécie de festa. Que é uma sucessão são vários dias, né? São vários dias de festival em homenagem aos mortos, porque é questão do espírito, né? O mundo material e o mundo espiritual tá tudo... Tá interligado, né? Aquele fino véu, né? Entre a realidade e o mundo dos mortos tá ali, né? É tipo um portal, né? A ideia, que os mortos eles ficam transitando. Isso. É tipo All Hallows Eve, estamos no dia 31, né? Exatamente. All Hallows Eve, né? Halloween. É verdade. Não, mas assim, só pra comentar, porque eu acho um filme muito legal pra quem quiser conhecer também, se adentrar, porque nesse filme aí você vai ter esse cara que é o professor, ele é de uma família muito abastada, e só que ele quer dar aula, ele é um cara simples, ele quer dar aula, só que ele é muito querido pela comunidade, fala assim, nossa, ele é um cara rico, o pai fica falando, não, você tem que casar com fulaninha, e ele fala que não quer, acaba quase sendo deserdado. E ele, sendo muito generoso, tem muitas cantorias infantis, a gente quase não falou das cantorias. E tem vários filmes que eu assisti, eu fiquei muito fascinada pelas cantorias. Aí as crianças estão lá, ele vai na frente. O Grass Labyrinth, desculpa interromper, tem essas cantorias. Isso, né? A canção de Ninar é uma criancinha que canta. E mistura com heavy metal, é muito louco. Muito louco. Não, nesse daí ele vai na frente, entoando o cântico, e as criancinhas também atrás, para poder levar as lanternas pro rio, né? E tal. E ele vai lá todo contente, né? Ele é muito querido. Tem um momento que ele até compra doce para as crianças. O ato de você comprar doce para a comunidade pobre, né? As crianças não têm acesso a doce. Só que passa um cara vendendo pirulito e ele compra para todo mundo. O samurai do filme do yokai, o terceiro yokai, aqueles loucos, tem a menininha. Aí ele começa a dar presente pra ela também. Ai, que bom. Aliás, posso só fazer um corte rapidinho? Esse filme é loucaço. É um terceiro. doce que tem um catavento junto. E tem um catavento. É um pirulito, né? Não, eu gosto desse pirulito. E a gente não falou também dos elementos de proteção. O Japão tem muito isso, as histórias, os anime, os filmes, né? Tem a coisa do elemento do artefato de proteção, seja o espelho, e um dos filmes tem espelho, num filme tem o pente, eu acho que é o do Yotsuya, né? Que tem o pente. Que eles têm que ficar E revela, inclusive, ficar dias no santuário, né? Trancados, sim, né? Já vi isso. E o filme da menininha tem os dados, que eu não posso falar, mas é tão legal o plot twist do filme dos dados. Muito do bom, terceiro muito filme. Bom. Vejam o filme do terceiro filme dos yokai lá, dos dados da menininha. Eu vou atrás de tudo pra postar pra vocês. Deixa eu só concluir rapidinho. Perdão, foi porque me lembrou. Esquecendo. Então, o lance nesse filme aí é que ele vai pra esse festival, né, as crianças e os adultos também colocando lanternas no rio, e ele vê que tem 2 lanterninhas que ficaram presas ali no musgo.
Aí ele vai lá, ele vê, né? Ninguém pede pra ele fazer, ele vai lá e te solta, né? E quando ele se vira, tem 2 mulheres. E elas agradecem, falam, muito obrigado, essas lanternas eram nossas, né? Só que mal sabe esse coitado, né? O que vai acontecer com ele. Esse é o caso do cara que ele se lasca de uma maneira fantástica, coitado. Aí ele volta pra casa, ele é um cara bonitão, boa pinta. As 2 vão atrás dele, seguem. Aí aqui porque sempre assim, as fantasmas, elas andam em dupla normalmente, né? Aí a serva que se comunica, não é a mulher mais, vamos colocar assim, a mulher mais fina, né? Aí fala assim, olha, minha senhora gostou muito de você, quer lhe agradecer, a gente pode entrar para te visitar? E ele acha isso muito encantador, ele recebe e tal. E a partir daí vai tendo uma comunicação que acaba virando um romance, né? Ele se apaixona pela mulher mais jovem, né? E tal, e elas sempre vão lá, né? Todas as noites. Só que as 2 são mortas, são fantasmas. As 2, né? E ele está são vampiras, né? Que vai sugando ele. A olheira, isso, não é? Vocês repararam? A possessão, né? Conforme as olheiras. Ele vai se relacionando, porque ele vai se relacionar sexualmente, vai se casar com essa moça mais jovem. Ele tem. Só que ele tem um amigo. Sempre tem esse lance nessa história dos amigos, né? O amigo fala: meu filho, você tava com uma mulher lá, uma mulher assustadora na tua casa, porra, que merda. Aí ele falou: não tava não, o que você tá falando? Quem nunca recebeu um conselho desse quando tá ficando com alguém? Não, e o amigo dele é mó pilantra. Vem e fala: olha. O amigo dele é mó pilantra, ele só quer dinheiro. Tanto que vai ter o final da história com o amigo dele, né? Mas é muito legal porque a movimentação, gente, nesse filme das personagens que são fantásticas, elas flutuam, literalmente. Tem isso das lanternas de, acho que é peônia. É um formato diferente de lanterna, que elas andam e elas carregam aquela lanterna e elas flutuam no filme, sabe? Então é muito bonito você vê em certos momentos, por exemplo, focaliza a mão de uma delas ou parte do rosto, ela tá com uma maquiagem que parece que a pele dela é transparente. Parece que ela é uma caveira. Um esqueleto. Quando ela tá transando com ele, ela tá toda maquiada, aparece os ossos da clavícula, das mãos. Sim. Então, é claro que ele tá sendo sugado, a vida dele tá sendo sugada. E aí o povo começa a querer ajudar ele, porque tem vários filmes, como a gente tava falando, essa coisa da purificação, que o pessoal fala, não, chama um monge, ó, você tem que ficar até o final desse festival Boom, né? Acho que é Boom mesmo. Trancado. O Boom. Você tem que ficar trancado, senão ela vai te levar. E elas vão lá chorar, elas vão fazer chantagem. É muito interessante, muito interessante. Uma coisa interessante é o coletivo. A vila, ela quer proteger o professor, que ele é querido ali na vila. Então, os personagens pobres, eles são um coletivo. Que aí a gente falou do Yojimbo e tal, essa questão dos fracos e oprimidos, né? Eles se unindo ali para tentar ter essa temática também. Em muitas histórias, né, do Japão. E, né, aí ele tem o tesão, fala mais alto. Assim, o tesão, né? Porque ele não queria se casar por obrigação. Ele queria se apaixonar. Só que ele se apaixonou por essa fantasma. E quando ele percebe, avisam pra ele começa a desconfiar, ele começa a lutar também. Ele começa a lutar, ele pega a espada, tenta acertar. As cenas de luta são sempre muito boas, né? Mas ele se entrega. Mas ele super se entrega. Esse se entrega. Mas não, e o final do filme é muito bom também. Não vou nem contar pra vocês. Tem o lance, né? Porque como é que elas são espertas, as fantasmas? Elas fazem assim, falam pro amigo dele, que ele tem uma esposa mega gananciosa, fala assim, ó, a esposa fala, pede dinheiro pra elas, pede dinheiro, tu é pobre, pô, pede dinheiro. Aí ele chega pra fantasma, eu preciso de dinheiro, fantasma, dinheiro, com voz de fantasma, né, dinheiro, não tem dinheiro. Aí ele fala, não, eu sem dinheiro não faço nada, porque elas querem convencer o amigo dele a abrir a porta pra que ele receba as fantasmas, porque tá selado por orações, né, as portas foram seladas por orações. E o amigo muito canalha, tem uma hora que elas falam, olha, não posso te dar dinheiro, mas vai naquele túmulo ali que tem dinheiro. E ele vai lá com a esposa, desenterra, tem mesmo dinheiro. Aí ele vai lá, ele pensa em fugir, que é muito esperto, só que elas vão atrás dele, né? Porque essas fantasmas são muito agiotas, gente. Aí elas vão atrás dele e falam assim, não, agora vai lá, abre aquela porra lá. Aí vai lá, abre e
Claro, o cara tá ferrado, né? O coitado do cara lá, o professor. É uma tragédia. Só que o filme, é isso que é legal nesse filme, que ele não termina aí. Porque esse cara que é o amigo dele, esse sem vergonha, ele fala assim, me dei bem, né? O meu amigo se deu mal, né? Foi pego lá, vai ter até o enterro do cara e tudo. Só que eu tô cheio de grana. Só que a esposa do cara é tão gananciosa que fala, não, se tem nesse túmulo dinheiro, vamos voltar no cemitério e ver se tem mais dinheiro. E aí o que acontece? As fantasmas, na verdade, deram localização da onde os bandidos tinham guardado o dinheiro roubado. E aí o final deles é trágico, mas vale cada segundo, assim. Esse filme é o primeiro que eu assisti dessa leva. Eu falei assim, fora o Kwaidan, né, que eu já vi várias vezes há tantos anos, esse foi o primeiro. Eu fiquei chocadíssima pela qualidade do filme, da movimentação de câmera, de como eles fazem o efeito dos fantasmas ser bom, sabe? Maquiagem, tudo. Esse professor é pegador, mas fazendo rapidinho pro outro cara pegador, é o do Pântano Kazani. Vocês viram esse, né? Sim. Esse cara é pica-doce. Esse cara, todas as mulheres querem dar mole pra ele. Ele transa com todo mundo, né? É uma história de tragédia. O Kazani também tem várias versões, né? Mas agora você vai ter que esclarecer qual Kazani. Qual que é o Kazani que tu viu? 57, eu vi o de 57. Vocês viram o de 57? Do Buna Kagal, que é o filme que tem a mesma coisa. O samurai malvado, canalha, não quer pagar o que tá devendo. Coitado, aí o pobre do velhinho cego, aquela temática do cego que a gente já falou, né? A mãe do samurai que jogou xadrez, jogou Go, com o Lorde lá na mansão do gato também era cega. Essa temática dos mais velhos cegos, né? O velhinho cego vai no meio do inferno, vai lá no meio da nevasca. Lá vai ele cobrar o dinheiro do samurai maldito. O samurai maldito vai lá, mata. E manda o servo ir lá tacar o cara no pântano. Aí afunda o sujeito no pântano. O servo bota uma foice junto com ele pra ele se matar vingar, os demônios. Isso. Não, pra ir pro céu, pra ir pros demônios, matar os demônios? Com foice? Matar os demônios na hora de ir pro céu, Ele bota a foice pra ele matar os demônios. Né? E aí sobrou, né? Porque o cara volta, o ceguinho volta, o samurai é aquele mesmo esquema, né? Fica cego, ele não tá respondendo pelos próprios atos, ele tá alucinando, ele mesmo acaba matando a esposa sem querer, né? E aí o moleque fica órfão, o bebezinho fica órfão, ele vai parar na lojinha de presente, lá na lojinha de fantasia, né? E 20 anos depois, esse cara vira o maior pegador de Edo. E sabe o que é engraçado? Até o conceito de masculinidade nesse filme é interessante, porque é uma história meio shakespeariana essa também, né, Rodrigo e Douglas e Marcos? Tipo assim, ele é o filho, acaba unindo o filho do assassino com a filha do cara, no caso aquela tocadora de shamisen, né, que era também a filha do coitado do velho, né? Aí você fala, que tragédia isso, né? Ele é apaixonado, né? Ele é apaixonado. Não, e a mulher cai um bagulho na cara da mulher, eu não sei que troço que caiu na cara dela que deformou tudo. Um machado, um pedaço da lâmina do machado. É um machado envenenado com... É um machado do mal, porque, a mulher foi pegando... Sabe que a cena cai o bagulho na cara e falou, caraca, a cara dela ficou toda zoada. Numa outra versão desse filme que eu assisti, que agora eu não lembro o nome exato, mas é dos anos 70, mas é uma outra versão desse mesmo. Aí não é um machado, a mulher joga água fervendo no rosto dela. Só que a queimadura é muito mais bizarra do que Caracas. uma queimadura normal. Então tem umas variações. Esses filmes, a mulher ela tenta se vingar e você tem a morte acidental, né? A moça do Yotsuya, do Ghost of Yotsuya, ela tenta matar o massagista, em outras versões é o médico. Ela tenta matar, só que ela mesma, ela tropeça, cai na própria lâmina. Então você tem a própria mulher tenta se vingar, só que ela tá, né, doente, aquela coisa toda, e ela acaba, né, se matando, né? Entendi. E aqui é um negócio, né, porque a outra também quer transar com o maluco, né, o Shiketsu. A tocadora de shamisen gatíssima, quer ficar com o cara. Sim. E o cara, ele é apaixonado pela filha lá do cara que tem acho que é uma loja de roupas, né? De fantasia.
E aí a mulher fica com ele e ele fica naquela viagem, ele só quer a outra, né? Ele só quer a outra. Mas é uma história trágica também, que todo mundo no final vai se dar muito mal. Fantasmas voltam pra poder se vingar, óbvio, né? Mas é um ótimo filme. Tanto que tá na coleção da EA Gothic também. Já saíram 2 volumes já. Queria comentar um. Vai lá. Que eu acho que eu não sei se vocês viram esse, que eu não acho. Esse eu lembrei de última hora, porque ele foge um pouco de quando ele foi feito. É um filme de 2013. Vocês citaram várias vezes o Takashi Miike, né? Vocês viram Over Your Dead Body? Não. Caramba, não. Vocês sabem desse? Não. É do Takashi Miike? Do Takashi Miike. Por que o Takashi Miike é tipo Jesus Franco, ele tem 200 filmes por ano, aí é difícil de pegar, né? Não, mas sabe por que esse se encaixa no que a gente tá falando? Mas, e também porque eu demorei pra lembrar, porque é o seguinte. O lance do filme é assim, inclusive eu cheguei a escrever um pouquinho sobre ele no blog. Depois, se vocês quiserem visitar no blog do Lorde dele, tem Eu vou até colocar na publicação. Mas esse filme, qual é o barato dele? Ele se passa na produção, nos bastidores de uma produção teatral de O Fantasma de Otsuya. Ai, que maravilha. Então Caramba. tá lá rolando uma produção, uma super produção teatral com, assim, fenomenal, assim, uma coisa muito louca. A produção de alto nível, muitos técnicos, muita galera de iluminação, vários diretores de cenografia, o Diabo 4, um elenco enorme, fazendo essa versão teatral muito completa, no estilo kabuki e tudo mais. Acho que é mais pro estilo do que pra kabuki, mas que eles estão fazendo ali. E você vai acompanhando toda a história pelo ponto de vista dos atores. Você vai vendo eles se preparando, pondo maquiagem, pondo figurino, tudo rolando, uma encenação muito solene e tudo mais, e vai rolando. Então o filme vai te contando a história da peça, porque você acompanha, se você não conhece a história do Fantasma de Otsuya, você vai conhecer nesse filme porque eles vão mostrar a peça inteira, sendo encenada. Só que você vê isso nas coxias. Para quem para quem é do teatro, digo eu, a ideia de assistir o espetáculo pela coxia tem toda uma mística. Que legal. Né? Então ele te coloca nessa situação. Você está assistindo, mas você está vendo os diretores ali fora de cena, você está vendo a galera da maquiagem do lado de fora, você vê os iluminadores ajeitando a luz e tudo mais, e o espetáculo rolando. O casal que interpreta o samurai e a moça que se torna um fantasma, né, que chama Oya, né? Tradicionalmente ela chama Oya, na vida real eles também são casados. Na vida real da história, né? E tal. Então você vai tendo essas duas histórias. A história que eles estão contando que está rolando na peça e a história do casal que está encenando a peça. Na verdade, assim, o que a gente acompanha não é a peça sendo encenada, a gente acompanha os ensaios. Sim. Então, né, a cada pedaço dos ensaios, a gente vai vendo a história sendo montada. Então o público, quem está assistindo o filme, vai ter a história completa no fim. Mas a gente vê pelos ensaios. Então você tem, entre um ensaio e outro, eles vão para casa, então a galera sai, ou seja, sai de Edo, do Edo lúgubre, e vai para o mundo contemporâneo. Vai para Tóquio. Legal. Vai para Tóquio. Sai de Edo e vai para Tóquio. E nesse vai e vem, começam a acontecer coisas estranhas. Fantasmas da peça começam a aparecer na Tóquio. O casal começa a reproduzir na vida cotidiana deles, que eles estão em crise, eles começam a reproduzir coisas da peça na vida cotidiana. Nossa, que legal. Durante a encenação, aqueles gestos codificados de Kabuki de repente vão se tornando menos codificados, menos estilizados, mais naturalistas. De repente, que seria só um gesto de agressão, vira um golpe. E a atriz é atingida de verdade. Nossa. E tal. Aí para a peça, para tudo. O que deu em você, sabe? Tal. O pessoal está sendo possuído, né, pela peça. Exato. Só que nunca fica absolutamente claro se tá realmente acontecendo, se o elenco tá ficando doido, se tem fantasmas de verdade acontecendo, se eles estão invocando essa velha história para o mundo contemporâneo, fazendo aquele espetáculo. Como se fosse um ritual. Exato, como se fosse um ritual. Cara, que interessante. Então, ele nunca fecha isso. Inclusive, eu acho que para quem não conhece o histórico tipo, você vai ver no filme a história da peça contada inteira. Mas se você não souber que essa é uma história tão tradicional, que é uma história tão antiga, né, e a importância que ela tem culturalmente, provavelmente não vai sacar onde o Miike está
querendo chegar. Porque você tem que ter uma noção desse pacto cultural e tudo mais pra ver. E aquelas coisas... Imagina aqueles filmes mais doidos do Mickey, aqueles mais doidões, que eu falo, what the fuck? Aí tem muitos, hein? Conforme o filme vai avançando, ele vai ficando cada vez mais insano. Caraca, eu tenho que ver, Você não sabe mais, eles estão em Edo, de repente, assim, você esquece que eles estão no ensaio, porque a câmera começa a se aproximar mais, e de repente é uma versão de Fantasma dos caras. Aí de repente abre de novo e fala, nossa, é verdade, eles estão no ensaio, tá? Meu Deus. E ele vai fazendo esse jogo, é um filme longo, inclusive, tem umas 2 horas, e ele vai fazendo esse jogo de várias formas, não chega a ser grande spoiler, porque mas chega um ponto que sim, a atriz principal da vida real está com a mancha horrorosa no rosto. Nossa, que legal. Torna o fantasma mesmo, inclusive nos bastidores. Os bastidores do teatro estão assombrados e tudo mais. Só que assim, pra quem é do roteiro do teatro, tem uma coisa que é assim, todo teatro é assombrado. A gente sabe disso. Qualquer ator sabe, ator teatral sabe que todo teatro é assombrado. Não tem essa de, não, todo teatro, os fantasmas dos personagens estão sempre ali. E o Mickey vai fazendo essa brincadeira durante o filme inteiro. Então assim, ele de certo modo, ele serve muito como um fecho para a pesquisa em cima disso aí. Perfeito. Você vê, é pouco conhecido. Eu não conhecia. Eu não tinha assistido. Anotei. A primeira coisa que eu vou fazer é procurar. Vou procurar. Não, e o Celso aqui no chat falou, Rodrigo, meio Satoshi Kon. Ele deve estar pensando em Millennium Actress, talvez, do Satoshi Kon, né? Porque tem isso da vida dela enquanto atriz se misturando com a vida real. Né? É isso, Celso? Aí eu não tenho certeza, porque eu acho que eu não sei, eu não conheço. Não sei se tu conhece do Satoshi Kon, Millennium Actress, né? Essa animação, que é um cara que está entrevistando uma grande atriz japonesa, que a vida dela é contada através dos papéis que ela interpretou. Então é meio que a vida dela se misturou com a arte, é tudo muito bonito, né? O Satoshi foi um dos grandes animadores, sei lá, roteiristas, né, de animação. Lá, ele falou que é isso mesmo, acertei, ó. Que bom, que Celso, legal, gostei da referência. Então tem uma pegada assim mesmo. É muito louco, é um visual lindo, e assim, não é uma produção teatral comum que eles estão mostrando, é uma mega produção. É um negócio. Qual é o nome do filme? Over Your Dead Body. Pô, a primeira coisa que eu vou fazer vou procurar esse filme. Também, certeza. O nome original dele é Kuimei. Over Your Dead Body. É mais conhecido por esse título, Over Your Dead Body. Pode deixar a galera do chat, que depois eu vou atrás pra vocês, tá? Não se preocupem, não. Gente, não falamos quase nadinha, já estamos quase no final. Alguém quer comentar algum dos Baqueneco aí que a gente assistiu? Que tem muitos filmes de entidades gatos vingativos. Vai lá. Posso comentar 2 coisas sobre os Baquenecos que me pegaram. Porque assim, um dos primeiros filmes que eu assisti, não agora, nesses últimos dias, já de um tempo atrás, fora o Kwaidan, né? Que todo mundo acho que começa a ver essas coisas vendo o Kwaidan, né? Sim. Um dos primeiros que eu vi foi A Mansão do Gato Fantasma, né? Maravilha. E, tipo, até hoje, ele me impressiona particularmente, assim, eu vejo esse filme mega curtinho, né? Ele tem pouco mais de 1 hora, né? E tal. Ele, pra mim, é um dos filmes de terror mais perfeitos que eu já vi. Tipo, sim, eu vi coisa pra caralho. Porque o modo como ele vai conduzindo as coisas, porque assim, ele começa aquele azul, aquela cor azul, o mundo contemporâneo azul, né, aquele azul lúgubre, né, e tal, e toda aquela cena de história dentro da história, né, porque se começa lá com o médico no hospital, que tá ouvindo passos lá fora, aquele hospital com um corredor mega escuro, aquela coisa tenebrosa, e esses passos lá fora, quem é que está se aproximando, né, ele fica com uma narração em off assim. Disso você entra para a história dele contar a história da esposa que encontra o fantasma da velha senhora naquela propriedade abandonada. Dessa história você entra para outra história, que aí já é a história do samurai, e vai entrando uma dentro da outra, e vai te levando. E, tipo, tudo com uma construção muito precisa, muito legal. Assim. E até a mulher, né? A mulher fantasiada de gato também tá tão perfeita, né? Do gato, o som que não é um som de gato comum. Aqueles ecos estranhos. O Kwaidan, falando de sons também, né? A minha história favorita do Kwaidan, Angélica,
Você falou que né, todo mundo pensa na Mulher das Neves e ela é maravilhosa mesmo. Eu gosto mas, da na verdade, Doish. a minha favorita é a primeira. A minha favorita é a primeira, do cabelo negro. Cabelo preto. Do cabelo preto. Sabe por quê? Porque eu amo simplesmente aquele momento que ele vê que é o fantasma que tá com ele. E de repente os sons passam a ser totalmente desencontrados. Os sons dessa cena. Tipo, o som. Você lembra disso? Ele começa a gritar, e aí de repente o som abafa e o som sai na hora errada, muda. Por um instante você tem a impressão, será que meu arquivo tá errado? O mundo dele tá caótico, né? Tá o som louco. ficando estranho, e aquilo vai te dando um atordoamento na tua cabeça. Você começa a ficar pirado, assim, você fala, gente, o que tá acontecendo? E o cara começa a envelhecer, né? Cada corte, o cara tá com uma maquiagem mais carregada, envelhecendo. E, tipo, em termos de enredo, é muito simples, porque não tem nada de grande. É isso, né? O cara sacaneou a ex-esposa, quando voltou era tarde demais, ele já morreu, né? Tipo, agora ele pensa que ele encontrou ela e na verdade é um fantasma. Isso é típico. Chega a ser chocante, né? O cara achar que abandonou a mulher, volta anos depois, ela vai recebê-lo assim, amorzinho lindo, fofo, deita aqui pra fazer uma massagem. Tipo... Mas a construção desse final, sempre me arrepia, eu meio que sempre volto nessa cena. A cena que eu mais revejo de Kwaidan é essa. E essa pira toda de... Não, o mundo que você tava não existe. Ele nem tinha que estar deitado naquele lugar, tem um buraco ali. Mas ele passou a noite deitado naquele lugar onde agora tem um buraco. Esse tipo de pira me faz me perguntar... É fascinante, né, cara? A casa é real? Não sei, pode ser que eu acorde. A gente é refém das nossas percepções, né? Eu gosto muito dos filmes dos gatos, claro que tem uma infinidade de filmes, né? Mas eu lembro, eu gosto de mencionar, eu acho legal as pessoas procurarem o Kuroneko, porque é impressionante o quanto esse filme, enquanto a gente está falando de fantasmas, né? O Marcos estava até mencionando, né? Que eles não atacam diretamente. Esse filme... As mulheres atacam, né? Que são mulheres que os homens estão em guerra, né? Os homens não, na verdade, o filho, né? Tipo assim, é a nora com a sogra que moram numa casinha lindinha. Os caras mostram os caras saindo da floresta. Já dá um desespero, gente, porque muitos homens, tá? 9, 10 homens, né? Sujos, maltrapilhos, entram na casa de maneira brutal, né? Eles já atacam a comida, em seguida atacam as mulheres. Não bastasse atacá-las fisicamente, queimam elas e a casa, né? Então, quando o gato chega, o gato lambe, né? Porque tem toda uma tradição que o gato tem que lamber o sangue, né? Aí o gato lambe o sangue daquele corpo, por algum motivo... o ódio do sangue, né? Isso, né? Lambe lá. E aí, a partir daí, passa-se o tempo, você vê que não mostra exatamente, mas passou-se o tempo, e todos esses homens que invadiram a casa são pessoas proeminentes agora, são soldados que ficaram famosos, samurais que têm cargos importantes, e tem aquela porta, o portão Rashomon, né, que é o nome, né? Aí as mulheres ficam ali. Quando é sempre a mais jovem, né, que chega e pede ajuda, fala pro homem que tá saindo, que é um desses caras, normalmente, pelo que eu entendi, fala assim, poxa, eu preciso ir pra casa, eu preciso atravessar a floresta, você me acompanharia? E chegando lá, aí tá a mãe, né, ela meio que serve saquê pros caras, né, os caras ficam bêbados, e ela vai dormir com o cara. Quando ela vai chegar nos caras, é sempre o mesmo método, né? Depois que vai alterando. Elas são serial killers, fantasma. Exatamente, elas são vampiras. Aí elas sugam, mordem a garganta do cara, e o cara aparece jogado no meio da floresta. Por quê? Porque não existia casa nenhuma. Não havia casa. Tanto que a construção das casas é como se fossem feitas de bambus no entorno. Então você tá numa casa que em volta é tudo bambu. E você fala, como assim, né? Que construção estranha, né, Marcos? O Marcos gostou muito também, né? A cenografia brinca. O bambu fica se movendo de uma forma e você percebe que está tendo uma sobreposição de imagem mesmo. Exatamente. A casa está fora, tá? Isso. Aquela casa está fora. Dentro da casa tem momentos em que as paredes são normais, tem hora que a câmera focaliza por um outro ângulo, parece que na verdade são bambus. E o cenário vai brincando. O bambuzal se transforma nessa casa que na verdade não existe mais, né? E os samurais nunca parecem perceber, né? Os samurais que são vítimas não. Estão envolvidos pela beleza, pelo desejo, né? Então outra coisa é que
os samurais estão passando por aquela ponte e que tem o portal por cima. Ela vem correndinho pela ponte, assim, quase que flutuando. Daqui a pouco ela dá aquele pulo, nossa, né? Aquele sim. triplo mortal pra... Aquilo eu olhei e falei, nossa, o que é muito isso? bonita essa cena. Tem até uma cena única, linda, que tá ele em cima do cavalo, tudo preto, e ela voando por cima dele. É muito bonito, gente, é muito bonito. E é uma história também trágica. Por quê? Porque o filho dela... aliás, adorei, gente, a parte do filho. Foi engraçado, né? É um humor voluntário, mas foi engraçado. Que o filho dessa senhora e marido dessa moça que foram mortas, ele é um grande guerreiro. Aí ele aparece lutando na lama, todo sujo, o cabelo desse tamanho, todo grudado de lama, todo podre, né? Aí quando ele é chamado, né? Porque como estão acontecendo várias mortes ali, aí fala, chame fulano, não dá pra vir, cicrano. Aí chamam ele chega com a cabeça do cara que ele enfrentou, que era tipo o chefe daquele exército, né? E aí, conforme ele vai tomando banhinho, ele vai ficando bonitinho. Então a cena é muito engraçada. Porque tá a mulherada tudo feliz, dando risada, jogando água na cabeça dele. E ele ficando gato, cada vez mais gato. Até ele ficar, pretty woman. Vai ficando todo lindinho. Aí, joga uma leva de água e um corte. Isso, aí o cabelo dele todo liso, sedoso, maravilhoso. Não, aí assim, é uma história muito trágica, porque ele é o filho dela. E é a vingança dela, que ela meio que fosse como se tivesse feito um pacto com o demônio. Ela até fala, eu tenho que matar todos os samurais do mundo, né? Inclusive o filho. Só que o filho, ele é incumbido de tentar resolver a questão desses fantasmas, só que ele reconhece a esposa e a mãe. Primeiro ele começa a falar, poxa, você parece muito com a minha esposa, minha senhora, você parece tanto com a minha mãe, e elas não podem falar. E elas também não querem, obviamente, dar cabo dele. Então a tragédia reside nisso daí, né, Douglas, né? Que é a esposa vai querer ter aqueles dias que ela não pode fazer isso porque quebra o pacto, né? Com o marido dela, e ela não pode falar quem ela é, mas ele usufrui daquele amor, né? Depois só sobra a mãe, inclusive, né? Olha que semelhante, já que é uma história de vampiro, elas sugam o sangue também dos samurais que elas matam. Olha que semelhança com o Drácula também. Ela é a vampira e ela vai ser destruída porque ela não vai conseguir se libertar do amor que ela tem pro cara, vai gastar os 7 dias As regras. Se ela se permitir fazer sexo, ter prazer, a vida dela fica reduzida a 7 dias. Exatamente como na história do Drácula, de certa maneira, a mina faz o Drácula ficar preso ali a ela até o sol pegá-lo, né? Isso. No filme do Murnau, por exemplo. Me lembrou na hora, eu falei, olha que interessante, né? Eu quero falar mais Nosferatu do que o Drácula, né? É verdade. Mais Nosferatu que o Drácula, exato. Isso. Como as ideias transitam, né? Sim. Mas esse é um baita filme de vampiro e ele vai por um caminho diferente um pouco. Porque normalmente os gatos aí do mal da tradição japonesa, os bakenekos, os nekomatas, eles tomam a forma de outras pessoas, eles conseguem fazer as pessoas serem dominadas como se eles fossem marionetes, né? Eles conseguem fazer a pessoa de títere. Na tradição, eles conseguem mover os mortos, mas nesses filmes a gente vê que eles movem os vivos também, né? Sim. E eles acabam sendo os motores de uma vingança. Aqui, elas acabam meio que se transformando em entidades vampirescas que têm características de gato também, né? Um pouco como uma Carmila da vida também. Mas é um filme de certa maneira de fantasma, de vampiro, um pouco das duas coisas. Esse tem várias reviravoltas, né? Na tradição gótica mesmo, da literatura gótica, às vezes tentar diferenciar vampiro de fantasma é quase um exercício. É difícil. O zumbi, sim, né? O que é zumbi, o que é vampiro, o que é... Mistura tudo, tipo... Mas a coisa que mais me pira com o Kurone é um dos meus favoritos também. Uhum. É todo o lance teatral mesmo, que todo o ritual de morte delas envolve dança. Né? Isso. A mãe fica dançando. O jogo de sedução é todo teatral também, mas, eu não acredito em nenhum fantasma que não dance, né? É maravilhosa, dançando. É verdade. A moça mais jovem leva os caras pra ter muito bom, muito bom. Aquilo é lindo e a de Caio Queixo. Né? A mesma atriz do Alibaba, né? Que era mulher do diretor.
inclusive. Nossa, Cara, que mulheres Mulher incríveis. Que emocionante essas histórias. E aí, conseguimos falar um pouco sobre os filmes de terror do período Edo? Tem muita coisa, gente, aqui que faltou, tá? Só para vocês saberem. Depois eu até conclamo aqui os nossos colaboradores aqui para mandarem para mim listas, que aí eu coloco, adiciono. Mesmo que vocês não tenham comentado todos, vale a pena mencionar. E aí fica também para pro futuro, né? Pro pessoal acessar, pro pessoal poder conhecer. Mas adorei, o papo foi muito bom. Realmente, como o Douglas falou, dá pra conversar por muito tempo, mas como, né, a gente tem que ter um limite de tempo de gravação, senão vira bagunça, né? Fazer o quê, né? Porque senão a gente vai, os barquinhos de papel afunda, aí a gente tem que voltar pro mundo dos mortos. Exato, daqui a pouco a gente vai a gente vira abóbora, né? Eu quero agradecer primeiramente aqui, começar agradecendo quem veio aqui colaborar com a gente. Eu adoro, eu tenho os 4 aqui em casa, adoro, gente. Eu tenho um paqueneco legítimo, pretinho. Eu também, tenho 2. Um gato e uma gata, eu tenho um amarelinho também agora. Gente, eu quero agradecer primeiramente aqui ao meu amigo Felipe Pereira, tá? Pedir pra você fazer o seu jabá, falar onde você tá escrevendo, publicando coisas, pro pessoal poder, né, seguir você, meu amigo. Aproveite esse momento, querido. Gente, é sempre um prazer conversar com vocês sabem disso. Deve ser o 3º ou 4º Halloween que a gente faz junto, né? Recomendar a todo mundo que a maior parte do pessoal que deve estar ouvindo a gente agora, tá vendo, provavelmente conhece os outros trabalhos do Masmorra, mas a Angélica resgatou vários episódios antigos, cara, todos muito bons. Tem um, inclusive, com o Lorde Velho. Eu nem lembrava que ele tinha feito as gravações, aliás, genial, pra variar, né? Os comentários muito pontuais, boas dicas. Uhum. E, enfim, gente, se vocês quiserem saber mais, eu escrevo... Antigamente eu conseguia fazer textos, 3 ou 2 textos semanais, ultimamente tá bem difícil, porque, enfim, agora eu tô com uma bebezinha. Uma bebezinha que vai fazer 6 meses ainda e, enfim, não tô conseguindo escrever tanto quanto eu gostaria e, aparentemente, a internet ela tem um pouquinho de aversão a coisas escritas, mas eu geralmente escrevo sobre filmes de terror. Essa semana saiu um texto sobre um documentário do Tubarão, né? Tubarão faz 50 anos esse ano. Eu fiz também um texto sobre... o Bom Menino, que a gente até comentou na última live antes do Bom Menino, do cachorrinho, né? O filme do cachorrinho, eu vi já. Eu também. Eu vi do cachorrinho, enfim. Esses dias eu também acabei escrevendo sobre o Confissões de um Necrófilo, que acho que é talvez o filme mais agressivo, né? Baseado na história do Ed Gein. Enfim, eu tô lá, cinealerta.com.br, a gente de vez em quando fala sobre filmes também. Eu imagino que deva sair podcast agora porque vem o novo Predador, a gente deve voltar a fazer um episódio lá, mas se não quiserem, se a gente não fizer, pode ir lá, tem outros podcasts, e eu tô sempre aqui no Masmorra também. De vez em quando eu tô lá no podcast do nosso Dodô, no podcast, inclusive podia me chamar, né, pra gente, sei lá, falar de Vingador Tópico Novo, falar alguma merda aí, estamos sempre juntos. Maravilha, muito bom. Obrigada demais, Felipe. Sempre um prazer, né? Acho que são 4 ou 5 anos já gravando juntos aí, vale muito a pena. Rodrigo também, se quiser participar do nosso clã de pessoas que ficam se aventurando no cinema, também fica o convite aqui ao vivo, que a gente gosta muito, né? Obrigada demais. Aproveito esse momento, inclusive, para te agradecer, viu, querido Rodrigo? Aí, apelido é o Lorde Velho, porque tem o blog Reminiscências de um Lorde Velho. Para você falar um pouco do seu trabalho. Nossa, eu te admiro tanto, querido, seus textos, né? E ele tem uma vibe muito parecida com a da gente, chat. Ele gosta de divulgar, ele não é daqueles que só falam, sabe? Ele também ajuda a encontrar. Eu acho isso tão importante. Obrigada, viu, por tudo. Obrigada por participar. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho lá, Rodrigo. Bom, o meu, como eu falei no começo, vocês vão encontrar só em texto escrito mesmo, por mais que seja assim, contramão, a internet tem uma versão enorme, embora eu vou dizer que eu sou esperançoso, eu não sei se essa versão vai ser para sempre. E de vez em quando as pessoas enjoam também de só ver só audiovisual, né? Então, nada contra, mas
tenha pessoas tipo eu que sou mais me dou melhor com o texto escrito. Então por isso eu continuo insistindo no blog, né, e tal. Eu acabo só falando em podcast, coisa assim, quando a Angélica convida. Porque eu mesmo chegar e fazer, eu não teria moral de fazer, sabe? Prefiro ficar escrevendo mesmo. Mas vocês me encontram, na verdade, tudo que eu escrevo no blog do Lorde Velho mesmo, que é do lordvelho.blogspot.com. Às vezes eu fico uns períodos meio longos sem postar nada, porque é isso, né? Em compensação, em outros períodos eu solto trocentos textos, um por semana e tipo, esse ano mesmo eu meio que postei coisa pra caramba no blog no começo do ano e depois meio que parei. Mas vai voltar. Tá? Que bom. Até porque vai ter mais um Store for Christmas esse ano, né? Adoro! Esse ano vai ser top, já tô acompanhando, tô de olho. Vai ter o cara do Outlander, que eu sou apaixonada, o Tobias Menzies. Né? Agora tá. Agora ele tá adaptando outros autores também, né? É verdade, abriu o leque, né? O Mark Gates, né? Danadinho. Abriu o leque e tal. Então eu tô sempre escrevendo no Lorde Velho e tal. Saí das redes sociais também, porque me deu uma ojeriza delas nos últimos Te entendo. Então tem um Instagram do Lorde Velho, mas ele só tá lá pra constar. Eu nem tenho mais instalado no celular, nem. Então é isso, procure no o blog do Lorde, vocês me encontram. Muito bom. Não, visitem mesmo e ele tem lá como pagar um cafezinho, viu, gente? Vamos dar força para quem produz cultura. Acesse o canal do Telegram, eu vou deixar tudo aqui embaixo. Vocês acessem, vamos dar moral, vamos conhecer. Porque, gente, a gente tem que procurar coisas diferentes, né? Não pode ficar assistindo só as mesmas coisas, né? Ficar dependendo do que tá no streaming. Até porque some, né? O streaming desaparece e você nunca mais vê, né? Se você não tiver a mídia física, né? A mídia física. Exatamente. Aparece. Prometo nunca escrever no blog sobre nada que você vai encontrar no stream. Muito bom. Faz muito bem. Só tem coisa boa, olha, gente. Tem tanta indicação de coisa legal no blog dele, mas tanta que eu vou te falar que é um universo que você se perde lá, né? É maravilhoso. Bacana, Obrigada demais, Rodrigo. Quero agradecer também aqui ao parceiro de gravação, Marcos. Se quiser deixar um recadinho no final, né, Marcos, né? Fique à vontade também. Obrigada. Não, o recado de sempre é que quem estiver acompanhando a gente aqui na live, que se cuide muito bem, né? E assim, só tenho a agradecer. Poder estar aqui conversando com o Rodrigo, com o Douglas, com o Felipe, contigo sobre esse assunto que eu tenho tanto apreço e ter a chance de ver filmes tão maravilhosos, porque na verdade boa parte deles eu não tinha assistido, então foi bom demais. Foi muito bom assistir aos filmes, conversar com vocês sobre eles, escutar vocês falando, eu acabo entendendo o filme melhor e percebendo coisas que tinham me escapado quando eu assisti, né? Então, nossa, melhor maneira de passar uma sexta-feira. Muito bom. O Halloween. Eu matei minha vontade também de poder me fantasiar, não digo fantasiar, mas pelo menos poder me maquiar, né? Gostei de fazer isso, foi gostoso. Muito bom, obrigada. E o Marcos é uma pessoa muito humilde, gente. Mas sigam o Marcos lá no Instagram, tá? Eu vou deixar aqui abaixo. Acessem lá o acervo dele na estante virtual, porque o Marcos é livreiro. Então acessem lá, ele tem um acervo bem legal, tá? Então, né, Marcos? Eu sei que você não gosta de falar, mas eu gosto de lembrar que você tem esses conteúdos, né? Obrigada. E também o queridíssimo Douglas lá do Podtrash, que eu falo muito menos do que eu gostaria. Por mim, eu estaria toda semana falando com o Douglas, mas é alguém tão ocupado quanto a gente, né? Obrigada, viu, Douglas? Obrigada por fazer parte da nossa história, viu? Você é uma pessoa muito importante. Obrigada, querido. Mais uma gravação. De coração mesmo. Ó os coraçõezinhos aqui. Saiu lindo. Sim. Agradeço de coração. Adoro gravar esses programas, porque a gente vai aprendendo. Adorei as indicações. O Rodrigo falou, um filme do Takashi Miike fantástico. O filme que eu falei do gato lá, gigante, é o As the Gods Will, que é o do gato, que é um jogo de basquete inesquecível, que ele atocha nas crianças assim, achado. Eu vou atrás. Não foi podcast ainda. Mas tipo, como a vontade de Deus, assim? Como a vontade de Deus, é esse filme. Do gato gigante, é inesquecível o filme. Takashi Miike, né? O filme é loucaço. Mas assim, podcast, assim, Def Kappa já foi podcast, Yakuza Apocalipse já foi podcast, o Izo, que eu falei, já foi podcast. Takashi Miike tá lá muito. Né? Adoro falar sobre esses filmes. Vira e mexe lá, tá lá a Angélica, tá lá o Felipe.
Se o Rodrigo quiser participar também, vamos gravar também podcast. Fica à vontade. Encontrem no Telegram, semana. No Facebook, aí tá Eu sou ruim pra caramba, né? A Angélica sabe que eu sou ruim pra caramba de coisa de contato, mas tamo lá no Zap, tamo no... toda semana sai programa do Podtrem. Cara, isso há 15 anos. A gente faz muito toda tempo. Semana, todo sábado sai um bendito de um programa, né? E a gente faz com aquilo, que é por amor mesmo, né? A gente não vai ficar milionário, não vai ficar rico, mas acho que a ideia é divulgar esse tipo de filme que, se for depender, como o Rodrigo falou, do streaming, acabou o cinema, né? Tá acabou, difícil, tá difícil. Porque, então assim, quem gosta de filme de cinema alternativo, quem gosta de filme de podreira, de samurai podreira, de alienígena, de vampiro, de zumbi, Podtrash tá lá pra isso, né? E a gente fala que... Adorei o programa de hoje, foi muito legal, foi fantástico. Muita coisa legal pra gente conhecer. Não fiquem na mesmice, não fiquem só no mais do mesmo. Vandinha é legal, mas vamos ver, né, outras coisas, né? Conhecer novas narrativas, né? Não, assim, conhecer outras coisas. Tim Burton é legal, mas vá ver de onde ele tirou as coisas. Exatamente. Isso. Por que tem um velhinho lá no filme lá do Eduardo Mão de Tesoura? O que aquele velhinho tá fazendo ali? Um tal de Vicente Preço? Por que ele tá ali? Então assim, vamos buscar as origens, vamos buscar tudo tem uma razão. Essa retroalimentação que a gente falou, acho que foi a temática do programa, né? É fundamental pra gente entender processo criativo, processo de produzir arte e partilhar com vocês e com a galera aqui. Adorei o programa de hoje. Muito bom. Foi, assim, de coração. Vamos... E que ano que vem, sei lá, né, Marcos? A gente faça do Zimbábue, faça um filme de terror. Todo ano fica a maior discussão qual vai ser o país, né? Esse ano eu falei, vamos lá pro Edu Lúgubre, aí a gente vai ter um ano pra pensar, né? Pra chegar no país. Vamos explorar a grande... indústria cinema de Tonga. Sabe o mais irônico disso tudo? Eu sempre falo isso. Se tiver legenda em filme, a gente faz mesmo. O problema é que às vezes tem filme e não tem legenda. Eu tô dentro. Ainda mais hoje em dia, né, que eu te falei, né, Angélica? Hoje em dia com os DeepSeek e com ajuda, né? Captação de... Você faz... Hoje em dia, legenda não tem limite. Olha lá. Muito mais rápido. A gente quer fazer o podcast do... Sabe aquele meme do Golimar? Trila, o Golimar indiano, a gente não fez porque a gente não tem a legenda em inglês. Olha! O Rodrigo ensina como fazer depois. Explica direitinho. Fazer a legenda pra fazer o Donga. Do Golimar. O filme o Golimar, pô. Golimar, a estratégia que eu tô usando agora é misturar a DeepSeek com esses novos sites que catam o áudio e produzem Olha só, tá vendo? Ele vai acender os céus, queria as moças vingadoras. Esse tipo de trabalho, gente, não é qualquer um que faz, não, viu? O pessoal fala assim, não tem legenda, não tem coisa, esquece. Né? Isso daí abre novas porteiras aí, né? O negócio amplia bastante. Então, quem sabe a gente aprende a fazer e aí rola um Golimar no Podtrash, por aí vai, né? Trila! Então não deixem de acessar, acessem lá, td1p.com. Lembrando que o Podtrash está na Orelo, gente. Então apoiem nossos amigos lá do Podtrash na Orelo, porque tá certíssimo o pessoal monetizar, porque gera um trabalho, gera um custo imenso. Você tem um podcast muito antigo, então, né, Douglas? Acessem a Orelo e ajudem. O servidor, né? Porque some, desaparece. O medo é esse, desaparecer o conteúdo, né? A Angélica que sabe disso. Eu já tive vários mil conteúdos. Meu conteúdo vamos colocar desaparecido por servidores e servidores pagos, né? Então, a sorte é que tem backup de tudo. É isso, gente. Então, eu quero agradecer vocês aqui por mais um ano de Halloween. Quero pedir o que a gente sempre pede, tá? É apoio, tá? Acesse o Apoia-se, apadrinhe o nosso podcast, que já é um podcast bem antigo, tem muitos anos. A gente depende do apoio para poder resolver problemas técnicos e gastos que existem. Nós também temos o nosso Pix, tá? Que é apoiomasmurra@gmail.com. Lembrando que o nosso podcast ele tem uma grande, extensa lista de podcasts temáticos, filmografias, trilogias. Então, inscreva-se no Spotify, tá? Cineclube da Masmorra.
E, claro, se você puder nos apoiar financeiramente, a gente agradece. Mas se você puder compartilhar, se você puder dar um like, deixar um comentário aqui no YouTube também ajuda, se inscrever no canal. E também, se você, por exemplo, for comprar qualquer produto na Amazon e comprar pelo nosso link, eu vou deixar o QR Code para vocês poderem acessar com a webcam. A gente recebe um cafezinho também, né? De café em café, a gente enche aí uma jarra, né? Então ajudem a gente, qualquer produto que você compre na Amazon, acesse pelo nosso link, isso aí também ajuda bastante, tá bom? Obrigada de coração, gente, a gente se encontra em breve, tá? Seja em live, acessem todo o conteúdo que nossos amigos estão fazendo aqui também, tá certo? Então uma beijoca, fiquem muito, muito bem e a gente se encontra logo, tá? Até! Olha o gato! Olha o gato! Olha o gato! Desce, Gugu! Valeu, povo! Meu Deus do céu.